Não? Colocar Tá aí um tema bom. Prontos ou não, lá vamos nós. Porque Eu sempre já estou ele pergunta. pensando na terceira temporada, eu já tenho 3 temas com esse. Isso E é aí, fantástico. já estamos ao vivo? Sim, Só pra saber. estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos Então ao vamos vivo. Eu começar geralmente direito. começo. Vamos começar com a nossa. A gente está nossa... começando, já continuando a nossa conversa, né? É mesmo. Vez! Autistei. E como Itauana não veio, eu vou soltar um. Já autistei. Ela está tinha que esperando levar pelo Aurora. link para acompanhar. Eu já joguei o link lá, então já deve ter pelo menos um telespectador que é a Itaúna. Telespectadora. Ok, gente. Hoje nós estamos retomando a segunda temporada do podcast. Já autistei. E meio aleatoriamente, como sempre, atrasamos aí uns 15 minutos. 15 minutos não, 2 horas e 15 minutos, né? Por motivos de estamos nos reacostumando com a rotina. Tecnicamente, só atrasamos 15 minutos, porque das 2 horas a gente avisou. Então, é um atraso perdoável, porque a gente avisou meia hora antes de atrasar. Tem razão, tem razão. Eu sempre tenho, e desde que você concorde comigo, você também terá. Invejosos dirão que isso é prepotência, mas é o puro suco da rigidez cognitiva. Então, o nosso tema de hoje é a volta dos que não foram, né? Junto com aquelas metáforas malucas que fazem a gente ficar rindo, como é que você falou? Tempestade de areia em alto mar, que mais? Coisas assim que são paradoxais, né? Enxugar gelo. Dá nó em pingo d'água. Dá nó em pingo d'água, essas metáforas que a gente fica assim pensando em loop, né? Porque paradoxo é loop, né? A gente fica, peraí, mas se der nó, como é que não é mais pingo d'água? Se enxuga, não é gelo. Se vira aí, você... Bom, mas estamos de volta. O fato é que estamos de volta. Karine usou todo o seu talento de pauteira aí e preparou uma pauta para a gente, na verdade, dar uma espécie de... configurar a expectativa dos nossos espectadores, né? Sobre essa segunda temporada. Ela vai ser um pouco mais espaçada, a gente vai fazer quinzenal, né, Karine? Fala um pouquinho aí como é que vai ser nossa segunda temporada. Algumas pessoas têm vida social e merecem um final de semana de folga. Exato. Né? Todas as pessoas, né? As que nos acompanham. Mas assim, eu pessoalmente preciso me autodescrever antes da gente começar, porque a gente tem esse ritual próprio, né? E eu estou usando uma camisa marrom, sou um jovem de 50 anos de barba grisalha, sou tecnicamente um mulato, gosto da palavra, não acho que ela significa mula, está completamente equivocada essa... Mas eu vou já começar com uma... Autistando. E com uma polêmica, né? Mas enfim, eu tô com Caetano Veloso. Mulato é uma palavra linda, uma palavra brasileira, e não dá para a gente se livrar dela. E eu sou mulato nato, no sentido lato, mulato democrático do litoral. Estou com uma estante de livros atrás de mim, uma porta de madeira, e, enfim, sendo gravado do busto para cima. Meu nome é Alexandre Costa e Silva, eu sou psicólogo e trabalho com autismo desde há mais tempo do que eu sou psicólogo. Sou psicólogo há 20 anos, trabalho com autismo há 30 anos, desde 1993, que foi quando a Casa da Esperança foi fundada, que é a instituição que criou o coletivo Neurodivergentes, reuniu um monte de pessoas neurodivergentes que interagem semanalmente de forma presencial, e de onde saiu esse podcast, que interage agora quinzenalmente, né? E em público, a gente transformando a nossa vida numa forma de agregar pessoas em torno tanto das dores quanto das delícias da neurodivergência. Então, é isso que nós somos, é isso que eu sou, e aí passo a bola para a próxima pessoa. E aí, ordem alfabética, analfabética? Não sei, já me apossei. Saudações cordiais, terráqueos. Oi, vocês estão bem? Né? Eu sou Ana Karine Magalhães, uma das hosts desse podcast, e isso já virou uma ecolalia e um bordão. Embora eu produza conteúdo no perfil muito menos do que eu deveria. Deixa eu me descrever. Eu sou uma mulher mestiça, de pele clara, tenho o cabelo castanho escuro a preto, liso, comprido,
Tenho sobrancelhas, né? Vou fazer que nem Tauana, que não está aqui hoje para dizer que é uma mulher de altos contrastes. Eu tenho uma sobrancelha escura, bem marcada, olhos castanhos. E hoje eu estou usando um vestido vinho, bordô, sei lá, de alça. E atrás de mim tem um caos criativo, né? Que é o material de artesanato com que eu trabalho numa das minhas 350 outras profissões e hiperfocos. Sobre a nossa próxima temporada, como o Alexandre já adiantou, a gente vai ter uma frequência mais espaçada. Em compensação, a gente vai ter uma temporada mais longa, então o pessoal não vai ficar órfão tão cedo. Por enquanto, a gente já tem uns 15 a 16 episódios programados, tá? Você falou isso agora, eu me lembrei daquela cena de Rain Man, que o cara tá acostumado a comer 8 croquetes e o irmão dele parte os 4 no meio, assim, né? Aí ele fica com 8. Então é isso que a gente fez com a temporada. Exatamente. Desculpa. Já assustei. E aí a gente vai ter uma temporada mais estruturada, tá bom? Mais organizada. E vai ter também uma temporada mais longa e com mais tempo para vocês interagirem com a gente, que vai ser uma coisa interessante. Deixa eu ler rapidinho aqui, que a gente já tem gente nos comentários, aqui no chat ao vivo. Deixa eu dar oi para as pessoas. O Marco Aurélio está dizendo que é o podcast favorito dele. O meu também. Invejosos dirão que é conflito de interesse, mas eu digo que é só inveja. O Leandro está dizendo bom dia. A Itauana já está aqui no chat dizendo bom dia, luzes do dia. Eu escuto isso na minha cabeça dela falando com voz de princesa da Disney. E a Celiane... Oi, Celiane, você está no chat. Eu estou no chat. E uma vez que a Celiane está no chat, eu vou passar a palavra para ela. Vocês viram como eu estou autistando menos? Por quê? Porque eu escrevi e imprimi a pauta. Eu autisto, mas eu também mostro a estratégia. Quando eu crescer, eu vou ser uma pessoa assim, organizada e estrategista. Não é por enquanto, não. E nós já estamos com 1.000 usuários, né? Fazendo a multiplicação padrão que a gente faz, né? Do número real por 100, né? Eu acho que considerando que a Muito gente mudou o horário, depois mudou o horário e atrasou um pouquinho, tá bacana. Tá. É muito sucesso. É um sucesso enorme. Mas, enfim, vamos à pauta, né? Você tá com ela na sua frente aí? Eu acho que não, deixa não, mas eu ainda nem terminamos a apresentação. Homem, mesmo, desculpa, eu tô ficando louco. Que maluco. Nós estamos atrasados, mas não precisa atropelar as coisas, não. É mesmo, essa sensação de urgência. Essa sensação de... Respira. É a transição de recesso para trabalho, a gente se atrapalha. Essa transição é terrível. É verdade. É que nem entrar de férias, né? Nós não somos exatamente bons em transições, pelo menos eu não sou. Como diria o próprio Alexandre, autistas não gostam de mudanças. São pessoas que não são boas com mudanças. Ninguém gosta, mas autista gosta menos ainda. E a gente se atrapalha mais, né? E a gente continua se atrapalhando junto aqui. Meu nome é Celiane, eu sou uma mulher de pele parda clara, né, que tenho cabelos castanhos escuros, que embora não dê para notar, eles estão agrisalhando. Tem uns brancos já enxeridos no meio dos castanhos. Uso óculos, estou com fones de ouvido sobre as orelhas, usando uma camisa de manga preta, com um colar com uma corujita voando, né, que é um dos meus hipofocos atuais para acessórios, é coruja. Então, eu estou com blusa de coruja, colar de coruja, brinco de coruja, tudo de coruja. E sou uma mulher autista de 38 anos, ativista da inclusão, e não estou na reunião presencial onde eu tenho que dizer meu nome e o que eu faço da vida, não. Então, isso, eu sou advogada, acupunturista, técnica em redes, entre outras coisas, né? E é isso, estamos por aqui. É bom estar aqui para autistar com vocês de novo, nos atrapalhando como sempre, autistando muito. Sejam bem-vindos de volta à nossa segunda temporada. Larissa. Oi. Certo, autodescrição. Eu tenho pele clara, cabelos e olhos e sobrancelhas e rachas são castanho escuro. Eu estou usando uma blusa vermelha. Ela tem escrito em letras pretas Snoopy, só que não dá para ver ele por causa do que eu estou, mas aqui. Oi.
Aí tem o Snoopy, que é um personagem de quadrinhos famoso e muito fofinho. Que tem. Aí eu estou me perguntando se algum dia eu vou ficar melhor nessas apresentações. Mas então vamos assim mesmo. Eu sou estudante de informática e eu trabalho de forma informal como tradutora e eu estou sempre vendo maneiras de trabalhos que eu posso fazer de casa, porque o meu transtorno de processamento sensorial está particularmente ruim esse ano. Bom, estava ruim os outros 34 anos anteriores também, mas está particularmente ruim esse ano, então eu estou com muita dificuldade de sair de casa. Ou de ficar em casa. Mas, autistando. Pronto, apresentação acabada. Alguém mais fala. Deixa eu falar uma coisa. Eu fiz uma pergunta sobre... conta pra gente quem é o seu host favorito. E aí, Larissa, eu preciso dizer que você foi a vencedora. As pessoas que responderam foi praticamente unânime. Incluindo as pessoas que fazem o podcast, elas também são unânimes em relação a isso. Exatamente. Eu adoro quem você se identifica mais, quem impactou mais você. As pessoas diziam, nossa, as coisas que a Larissa fala, se eu pudesse, eu falaria. Eu gosto muito dela. Eu disse, não, eu preciso contar isso. Sem falar que no meu mundo de fantasia, ela tem orelhas pontudas. Eu preciso deixar a Larissa ruborizada. Eu concordo, eu tenho meu voto também para essa contagem aí. Eu não participei não, mas tem meu voto. Certo, eu vou me esconder agora um pouquinho. Obrigada, eu acho. Pânico. Pânico, estão me notando. Eu espero, e a minha terapia está ajudando, que eu algum dia consiga viver do jeito dessas pessoas. Estratégia de bebê para se esconder. Que eu queria conseguir viver do jeito que ela veio. Aí mais pessoas vêm do mesmo jeito, aí eu não posso nem dizer que só ela, então talvez seja a minha percepção de mim mesma que precisa ser um pouquinho. Eu estava pesquisando esses dias sobre disforia. Essa disforia que o TDAH tem, disforia sensível à rejeição. Né? E às vezes a gente cria rejeição onde não tem. Mas eu acredito que isso não seja aleatório do TDAH, mas de muitas rejeições que a gente sofre ao longo da infância. A gente internaliza isso. Eu acho que é assim que se monta essa disforia, sabe? Porque normalmente, se você é TDAH ou autista, você faz muita coisa que não deve, digamos assim, e ouve muito não, leva muita palmada, né? As pessoas dizem para você que você é inadequado o tempo inteiro. Né? Então, você é rejeitado às vezes só porque você está respirando. E aí você continua ouvindo, você é inadequado, mesmo quando as pessoas param de falar, porque você internalizou e você tem os carrascos internos falando. Vozes na sua cabeça. É isso aí. Sem contar que a gente tem... meu Deus! Vai, coloca. Autistamos. Desculpa, gente, é porque eu vou botar no mudo para não atrapalhar vocês e aperto o botão do... Sem contar que a gente tem ele tem que ter um adesivinho de outra cor. E todos aqui são exatamente da mesma cor, então atrapalha meu juízo. A Ana estava falando alguma coisa. A gente tem essa questão de ter uma memória ou muito visual ou muito auditiva, na verdade é muito sensorial, parece que é muito mais intenso. E então existe uma propensão a você ouvir novamente as coisas que as pessoas te disseram como se estivesse acontecendo. A maioria dessas pessoas não tem essa questão de assistir novamente a sua vida como se fosse uma live. Como se estivesse acontecendo naquele momento. Então, tem um impacto muito maior essas coisas que a gente, esses rótulos e esses feedbacks bem cruelzinhos que a gente recebe, e a gente acaba ficando preso nisso, né? Porque é como se a gente estivesse vivendo de novo ou assistindo. Exatamente. E não é mais vivendo de novo do que assistindo, porque é como se você, pelo menos para mim, é como se eu fosse transportada de volta no momento. Eu sinto o que eu senti na hora do que eu estava sentindo na coisa que eu estava lembrando. Aí lembrar e viver de novo, né? A memória multimodal, né? Que traz todas as memórias sensoriais ali e não filtra muito os momentos mais difíceis que você viveu. Porque boa parte das pessoas, elas recalcam os momentos difíceis, no sentido psicanalítico, né? Esse recalque de, recalcada. No sentido psicanalítico, você simplesmente não vê, não enxerga, você esquece, né, os momentos muito difíceis, que é uma estratégia da natureza para você continuar vivo. Por algum motivo,
as pessoas neurodivergentes, elas coletam memórias, assim, indiscriminadamente, como uma espécie de colecionador compulsivo, entendeu? Ele tem as memórias, por quê? Porque aconteceram e estão lá. E você não tem como se livrar delas Reclamação para o facilmente. pessoal do Divertidamente, que é responsável por que memórias voltam pra gente. Referência da vida. A Tem esse propósito, pessoal aí. Ana equipe Karine de- deveria estar falando sobre a segunda temporada, mas está escrevendo temas para a terceira. E nós estamos viajando aqui em modo aleatório também. E Temos um que deles voltar, vai ser um deles que eu falei para vocês que eu já tinha 3 temas para a terceira temporada, são sobre os Divertidamente, o filme, né? E dissociação. A gente Isso, vai ter um muito episódio legal. muito que bacana sobre não é um dissociação. bug. Dissociação não é um bug, né? É uma feature. Exatamente. Ou se é um bug funcional, né? Mas, enfim, eu queria propor o seguinte, eu queria propor uma coisa a vocês. Aqui, né, no meu roteiro, uma das coisas que a gente faria primeiro seria uma retrospectiva da primeira temporada, e eu tinha alguns temas e perguntas para fazer a vocês, né? Principalmente sobre qual foi o episódio favorito de cada um de vocês? Eu sei que a gente teve tempo de pensar, mas porque você divulgou esse negócio há tempos, eu li há tempos, mas toda vez que eu tento pensar nisso, eu fico com dificuldade. Eu sei qual foi o meu menos favorito. Fala, eu sei qual foi também. Pois é, foi Qual aquele que deu tudo errado aqui em casa no presencial. É de disfunção Disfunção executiva. Disfunção executiva, pronto, foi esse. Foi no primeiro. Que aí a minha cabeça ficou girando e o Sávio fez uma hiperempatia com a minha ansiedade e E saiu o Sávio correndo. fugiu. E eu saí gritando por ele no meio da rua, Sávio, Sávio, e ele já estava lá no outro canto, parado no estacionamento, gravando pelo 5G. Enfim, Eu foi uma absolutamente bagunça. entendo a vontade de sair correndo por hiperempatia quando você tá em uma. Então, eu me identifiquei bastante. Sendo que você tem essa vontade, aí você torce a vontade. E o Sávio não, o Sávio vai. Controle inibitório para quê? O importante é que o meu cérebro me mantenha vivo e com sanidade. Quem precisa de É controle para isso que ele inibitório? evoluiu, né, Karine? Enfim, Celi, qual foi seu episódio favorito ou qual foi o que você gostou menos? Vale também. Eu tô aqui olhando a lista agora. E assim, tem vários, na verdade, que eu gostei. Acho que o primeiro que eu participei, que foi O Monstro Está nos Olhos de Quem Vê, assim, eu acho que foi um marco legal. A questão da depressão, a questão do baile de máscaras, eu acho que bota muito as dificuldades que a gente parece que não tem, né? O próprio A Dor e a Delícia de Ser o que é, mostra um pouco as dificuldades que a gente parece que não tem, os tais nível de suporte 1, né, que a gente consegue mascarar, e a gente conseguiu tirar bem as máscaras, inclusive no da disfunção executiva, né? Então, eu acho que são os que a gente se expõe mais, quase sempre, mas eu gosto eu acho que tem um potencial de ajudar muita gente também, a gente fica mais à vontade junto, entendeu? A gente sente menos vergonha das nossas inadequações, né? Então, Esse é o eu fundamento. não sei, eu tenho uma dificuldade de escolher, então vamos para o paradoxo. Moço, me vê um de cada cor. Houve, inclusive, um dos episódios teve esse tema, né? Dificuldade de escolher. Aí você Dificuldade pergunta, de escolha, qual é o seu teve- preferido? Tu fica todo mundo em loop. Sei lá, cara. Mas, enfim, Larissa, você conseguiu escolher? Como eu não. Eu vou para os 2 primeiros que me vieram na cabeça. Eu vou aceitar isso como uma maneira da minha mente escolher. Então, estranhamente sobre depressão, porque é um assunto muito pesado. Eu saí estranhamente me sentindo melhor do que eu tinha entrado, o que foi bem impressionante para mim. Eu falei muitas coisas que estavam... Não sei, exorcizei muita coisa naquele... falando de, tipo, no sentido de tirar
uma coisa que estava presa sobre algumas coisas que eu sentia. Eu não tive coragem de assistir ainda. Então, eu estou vendo pela minha lembrança do episódio, porque eu não consegui assistir ainda, porque eu reviver as coisas, né? Eu não tive ainda, estive num estado de espírito que eu conseguiria reviver aquilo, mas eu acho que fez bem, eu acho que pode ter ajudado, porque, enfim. E o sobre relacionamentos, que foi interessante, que foi o nosso último, que eu me toquei que eu não sei quando eu tenho amigos, e aí eu falei que vocês são meus amigos, vocês estão, e foi legal, foi assim, pra mim. Que eu nunca tinha chegado e dito isso, porque geralmente eu espero ou eu acho que eu tenho amigos porque a outra pessoa me chamou de amiga e disse isso, ou a minha mãe me informou, alguma coisa assim, porque eu tenho dificuldade de categorizando. Autistando, enfim, achei interessante, porque falou sobre várias coisas pois é. E sobre isso também, sobre masking, que eu notei quão ruim eu sou com masking. Além disso, eu notei que a masking que eu descobri como fazer é basicamente tente esconder todas as dificuldades. Mas daí, o único jeito que eu consigo fazer isso, eu gasto tanta energia e eu fico tão tensa que eu não consigo fazer absolutamente nenhuma outra coisa. Então, eu posso estar na aula, parecendo que estou assistindo aula, ou eu posso assistir aula. Ou eu posso, estar no lugar e tentar parecer o mais neutro possível, que eu não estou louca para sair correndo de lá, ou começar a bater minha cabeça nas coisas, ou começar a gritar por causa da sobrecarga. Mas aí eu podia, literalmente, eu lembro do incidente como sofrimento. Porque aí não é, seja lá outra coisa que eu estivesse fazendo, não é a experiência que meu cérebro grava, então também não é muito bom. O que explicaria porque eu, às vezes, acho que perdi tanto tempo da minha vida, porque, às vezes, eu não estava necessariamente vivendo, eu estava tentando parecer que eu estava sobrevivendo. Então... Ou lidando com as consequências de tentar sobreviver. Isso aí também. E eu acho que quando o meu cérebro descobriu isso, eu tenho muito mais dificuldade de fazer agora. Eu não consigo mais. Eu acho que ele, não, ok, a gente gastou o tempo que a gente ia passar da vida fazendo isso, agora só em ocasiões bem extremas para sobrevivência, alguma coisa assim, porque não, é como se aquele dilema da centopeia, eu acho que como é que você anda com 100 pés? Aí quando ela para pensar a respeito, ela não consegue mais andar. Aí, porque é uma coisa que você fazia sem saber o que estava fazendo, e agora eu não consigo fazer necessariamente. Eu ainda consigo, às vezes, por exemplo, eu fui experimentar um vestido, e eu fiquei bem parada, e assim, eu fiquei super tensa, tanto quando eu pude parar, eu vi que meus joelhos estavam dando pra caramba, porque eu acho que eu tinha ficado com eles travados, e eu também dava para ver as marcas das minhas unhas na minha mão, porque eu fiquei assim, eu tava com medo de ter quebrado, mas tirando isso, eu ficava parada. Eu respondia isso fácil comigo, eu não parecia que eu estava sofrendo, e eu descobri que eu sou bem boa em não parecer que eu estou sofrendo. Não em não sofrer, mas em não parecer que eu estou sofrendo, que é bem menos útil. Mas eu suponho que seja útil se você não quer preocupar as pessoas, o que sempre foi muito importante para mim. Tentar não preocupar minha família, porque eu não queria, eu já me sentia um peso suficiente sem preocupar mais as pessoas. Autistando gente e a outra pessoa faz. Ai, desculpa. O Alexandre... Posem pra foto, eu vou pintar aqui. O Alexandre tá... Acho que o Alexandre tá mostrando a foto da sim. netinha dele. Fofa. Fofo, ele tá babando da netinha. aqui. Alexandre agora é avô. Eu tô babando com duas coisas, com a minha netinha. E com a impressora. Mostra a impressora, Alexandre. A minha impressora. A impressora é muito fofa. É muito fofinha essa minha impressora, cara. E assim, eu pedi a azul, tinha um azul e uma rosa, e eu pedi a azul por pura heteronormatividade. Mas aí chegou a rosa e eu confesso que eu preferi a rosa do que a azul. A gente pode considerar que essa impressora é uma dica cultural? Puxa aí a vinheta das dicas culturais do Sávio. Dicas culturais do Sávio. Oi, Sávio. Bom, eu vou fazer o seguinte. Não sei se ele vai achar que é um sacrilégio chamar uma impressora de dica cultural. Mas tudo bem. Pelo menos o meu foco no momento é essa impressora aqui. Eu vou falar qual foi o meu episódio favorito e o que eu menos gostei de fazer. Enquanto isso, eu vou pedir para o pessoal que está aqui no chat, que ainda não falou dizendo qual é o seu episódio favorito e o que menos gostou, para escrever, para eu poder ler depois. Eles já estão fazendo isso. O meu episódio favorito foi o episódio sobre depressão.
E não foi só porque a gente tratou de um tema muito delicado e difícil, mas também porque a gente conseguiu fazer isso dando suporte uns para os outros e com relativa leveza. E uma das coisas que eu mais gostei nessa primeira temporada foi que a gente, apesar da gente ter aquela convivência dentro do grupo Neurodivergentes, né, que é o grupo terapêutico para jovens e adultos autistas da Casa da Esperança, a gente acabou se tornando rede de suporte um do outro dentro desse processo de aprender e sobreviver como ter um podcast. E eu acho que esse episódio sobre depressão, ele foi muito perfeito também nesse timing em relação a isso. E eu confesso que o episódio que eu menos gostei de fazer foi o do orgulho autista. Eu tive uma pequena crise de ansiedade, porque eu não antecipei como eu ia me sentir em relação a gente ter um convidado. A gente não conseguiu antecipar muito bem como é que seria essa questão do convidado. Normalmente a gente consegue sobreviver a uma quebra de expectativa ou uma quebra de rotina, mas esse me deixou destruída depois, porque exigiu muito da minha regulação emocional construída, porque ela não é uma coisa que eu aprendi naturalmente, eu realmente construí bloquinho a bloquinho, bloquinho a bloquinho de programação, comando a comando, como fazer para me regular emocionalmente, e exige muita energia. Eu fiquei muito ansiosa. E aí eu vou ler aqui os comentários do pessoal que foi colocando os episódios e os comentários. O Marco Aurélio disse que a Larissa é simpática, sincera e muito inteligente. Sim, eu adoro deixar a Larissa ruborizada. Acho fofo. Me julgue, sociedade. Itauana disse, we love Larissa. A Itauana disse que o episódio de disfunção foi o favorito dela, porque ajudou muito. O Marco Aurélio disse que o favorito dele foi o de relacionamentos, que foi o último. A Itauana tá pedindo pro pessoal curtir a live, gente. Curte a gente, dá um coraçãozinho, compartilha nós. Olha eu sendo mendiga de like, não tenho a menor vergonha. Vergonha não divulga o trabalho. O Gabriel disse que o favorito dele, Gabriel Young, foi o paradoxo da escolha. E a Itauana comentou novamente dizendo que o de depressão foi o favorito dela. Eu gostei muito daquele episódio de depressão. Eu confesso que eu coloquei aquela pauta com medo. Primeiro, porque eu estava entrando sem perceber numa crise muito violenta de depressão, né? E eu me dei conta, principalmente quando eu comecei a escrever a pauta do episódio. E também porque a gente lidou com os temas muito delicados, né? Que inclusive foi ideação suicida, e eu tinha muito receio de não ter tato suficiente para falar sobre isso. Agora, eu queria conversar com vocês sobre exposição, né? A Celi mencionou que a gente se expõe bastante. Inclusive, a Ana Karine machucou um dedo aqui e vai pegar um extintor para parar de fazer isso. Como é que vocês estão lidando com essa exposição? Apesar da gente ter um público pequeno, para quem tem TAG ou para quem tem uma ansiedade bem assim. Como é que a gente fala aqui no Ceará? Vou achar uma palavra porque combina, um termo bem regionalista, porque combina com o nome do podcast. A nossa ansiedade, ela é bem spilicute, né? Ela é bem para frentex. E eu queria dizer para quem não conhece o cearense, spilicute é uma pessoa que fala demais, tá? Que se mostra demais, que precisa aparecer demais. Tem um mito que diz que vem do inglês, né? It's pretty cute, né? Isso. Mas eu não sei se é verdade, não. Eu acho que isso é conversa. E a nossa ansiedade, ela é assim. Como é que vocês estão lidando com isso? Porque assim, eu já venho brincando de rede social tem um tempo, então eu estou acostumada às minhas crises de ansiedade quando eu me exponho. Para mim já é parte do pacote, já é rotina. A primeira vez que eu falei em público sobre a minha experiência como autista foi na Unifor. E eu não dormi na noite anterior. E eu fiquei entrando em pânico várias vezes durante várias coisas. Eu achei, até o minuto que eu comecei a falar, que eu não ia conseguir falar. E eu ainda não consegui. E eu tenho um vídeo dessa fala e eu ainda não consegui postar em lugar nenhum. Mas aí, depois desse incidente, o meu Instagram tinha 2 posts feitos pela minha irmã, aliás. Aí eu fui escrever o primeiro post. Eu lembro. Sim, eu fui escrever o primeiro post. Depois que eu escrevi esse post,
Eu literalmente acordei minha mãe no meio da... minha mãe teve que me ajudar, me dar uns posts no meio da madrugada, porque eu queria apagar o post. Porque eu achei que tinha exposto demais. E eu, não, por que eu falei isso? E eu entrei em pânico a respeito disso. Eu estou falando isso para dar um pouco de contexto. Sobre a primeira vez que eu fiz uma live com a Ana, eu entrei em pânico também, antes e depois. E aí, continuei entrando em pânico. E eu literalmente comecei a planejar a minha crise de pânico e ansiedade para... Por que não? Porque era tão comum. E aí, e o pior é que toda vez que a gente faz uma pausa, é como se fosse a primeira vez de novo, que é totalmente injusto. De que quando a gente faz uma pausa, a gente pode fazer várias vezes, aí é como se estivesse fazendo a primeira vez de novo. E aí, a primeira vez que eu fui participar desse podcast em geral, eu não estava bem e não achei que... E acabou sendo uma coisa que me fez muito bem. E eu lido com a ansiedade a respeito, não sei como exatamente. Eu tento não pensar a respeito. Aí eu penso a respeito e é como se eu estivesse levando choques elétricos por um tempo. Aí eu faço estímulos para tentar melhorar e eu me distraio com algum hiperfoco. Mas basicamente eu tento não pensar a respeito, porque se eu pensar muito a respeito eu não faço mais. Que nem o negócio de... Porque senão eu vou... Eu acho que qualquer pessoa que já tenha visto um episódio desse podcast sabe. Eu tenho muita insegurança que foi desenvolvida durante a vida. Eu estou tentando trabalhar, mas é como desatar nós cegos, feitos de aço, desatar algumas coisas dessas inseguranças que a gente vai crescendo. Mas eu acho que estou melhor a respeito. Eu parei de discutir com as pessoas, porque elas fazem elogio. Na verdade, eu discutia na minha cabeça. Eu parei de discutir. Enfim. Mas aí eu parou esse ser uma resposta tão automática. É estranho, e eu sinto muito qualquer outra pessoa que tenha passar por isso, porque é uma droga de você se sentir arrogante se você pensa qualquer coisa ligeiramente positiva sobre você. É um saco. É muito desagradável. E não faz bem para sua autoestima. E você receber um elogio e não ver o que as pessoas veem em você também é bem desagradável. Então, uma das coisas que tem sido boas, eu estou tentando ter uma visão mais justa, porque é tão importante para mim ser o mais justo e imparcial possível para todo mundo. Por que eu não posso dar um pouquinho disso para mim? Eu não sei porquê, mas eu não tenho muita dificuldade. Porque eu tenho crises de ansiedade generalizada sobre possivelmente ser injusta com os outros. Mas eu sou horrível comigo. Sou horrivelmente cruel comigo. Tipo, qualquer coisinha. E eu estou tentando reprogramar isso. Porque foram mecanismos que eram originalmente feitos para me proteger. Só que, como a maior parte das coisas que eu faço, eles exageraram um pouquinho e foram super intensos. E aí viraram torturadores, que não era para ser o objetivo original deles. E eu estou tentando ver se eu transformo eles de volta. Que é mais difícil do que transformar. Enfim. Pois é isso. Celiane, né? Por isso amamos Larissa, né? Porque ela consegue ser tão precisa, tão cirúrgica. Exatamente. Eu usei, inclusive, as mesmas palavras uma vez com uma amiga, né? Eu queria ver em mim o que vocês dizem que estão vendo, porque eu não vejo. Eu queria me ver como vocês dizem que estão me vendo, porque eu não consigo enxergar isso que vocês veem. E eu me lembrei do episódio do Pateta, que era um cachorro que tinha outro cachorro, que era o Pluto, né? Que o Pluto vai proteger a casa do seu dono e não deixa o Pateta entrar em casa. O Pluto está lá para proteger a casa do dono, inclusive do próprio dono entrar em casa. Então, é complicado. São ferramentas de proteção que a gente cria e às vezes não ajudam muita gente, né? Mas é muito complicado. Eu venho há muito tempo me preparando. Assim, tem coisas que, desde o começo dos meus estudos de acupuntura até outras coisas, que eu quero produzir conteúdo para a internet e a sociedade me impede. Eu fico procurando e criando situações ideais e perfeitas, o estar pronto e aquela coisa e tal. E isso nunca aconteceu. Eu criei o perfil, mas nunca consegui alimentar ele com conteúdo assim de maneira consistente, né? E eu
assim, não lido com essa ansiedade, vou deixando e vou me acostumando com ela de uma hora. A gente se acostuma ou não, vai fazendo sem se acostumar mesmo, né? Eu tô meio, assim, desde que eu comecei esse movimento, ativismo pela inclusão, diversidade, neurodiversidade e tal, eu participei de alguns eventos, numa audiência pública na Assembleia Legislativa, isso foi transmitido, e já teve gente que me parou e disse assim, eu estava ouvindo você na rádio. Foi. Tipo assim, cadê o buraco para me esconder? Mas, enfim. Então, não é uma coisa fácil, mas eu já entendi que eu vou ter que aprender a lidar com ela mesmo, né, para fazer o que eu quero fazer, né, para compartilhar conteúdo, para atuar, seja lá como for e tal. Então, não sei se eu lido como eu lido, mas está lá. O elefante está na sala. E é isso, ele já está lá, então vamos. Só falar uma coisa que, quando novamente, a minha irmã fez o Instagram pra mim, eu não sabia usar, então eu ficava, tipo, como um fantasma nele. Eu não dava like, eu não queria clave nada, porque eu não queria que ninguém me visse. Aí eu descobri que dá pra ver as pessoas que... Eu descobri isso bem mais recentemente. Aí eu senti um bocado de ansiedade atrasada. Não, as pessoas tinham me visto. Mas é porque... Uma dica, se alguém mais faz isso, que a gente dá pra ver que vocês usam hoje. Mas... Terminou? Eu tenho com um pouco de vergonha porque eu não tenho a mesma modéstia de vocês, assim, né? Eu sempre fui muito mais metido, assim, e de fato eu tive que aprender a me reconhecer uma pessoa deficiente, porque antes eu dava sempre muito mais ênfase, pelo fato de eu ser primeiro filho de um casal, né? E a minha irmã é menina, eu sou menino, então uma família termina botando assim, né, o mundo em torno do homem, né? Tem esse tipo de coisa patriarcal que acontece. Então, a minha mãe sempre, né, meninozinho tão inteligente e tal. E aí eu cresci me achando assim um gênio, até que quando fez uma década que eu estava na faculdade de psicologia, eu comecei a me dar conta de que a minha inteligência não rendia tanto fruto assim. E comecei a assumir a minha deficiência para poder terminar a faculdade. Não adiantava nada eu ter concluído que o sistema de ensino brasileiro é falho se eu não tinha identificado as minhas próprias falhas lidando com esse sistema de ensino e com a própria profissão que eu estava querendo realizar, né? Então, quando eu pude assumir o meu déficit de atenção inicialmente, e agora vocês me puxando fora do armário do autismo aí cada vez mais, mas eu sou um DDA assumido há muitos anos, isso me fez muito mais bem do que a inteligência que supostamente eu tivesse, né? Mas isso nunca me inibiu, na verdade. Eu acho que tem esse fator do patriarcado que ajuda, né? Porque é muito mais fácil inibir o comportamento de uma mulher, dizer que ela está inadequada, do que fazer isso com um homem. O próprio Asperger, né? Naquele livro Crianças de Asperger, ele salvou muitos meninos e meninas que tinham um perfil muito semelhante foram mandadas para Spiegelgrund, que era aquele hospital de eutanásia, entre aspas, né? Que é onde eles sacrificavam as pessoas que eles achavam que a conta não fechava para o Estado, né? E as meninas estavam entre elas e eram meninas tão brilhantes quanto os meninos que ele salvou. Só que eram meninas e eram julgadas inadequadas numa época muito mais patriarcal que a nossa, né? Mas ainda a gente tem isso, e eu tenho 50 anos, então eu fui um pouco beneficiado por isso, eu tenho que admitir aqui, né? Então, eu não tinha vergonha nenhuma de me expor, nem tenho agora. Inclusive, isso depois virou, e talvez isso seja até sintoma, vamos combinar, né? Porque às vezes existe uma desinibição social que é associada ao autismo, né? Uma das coisas que fez eu interagir numa boa com gente 300 vezes mais autista do que eu, entendeu? É o fato de eu não ter nenhuma vergonha, ou muito pouca vergonha, de sair com o Jordano e o Jordano de repente baixar as calças em público, sendo um adolescente já todo formado.
entendeu? E eu saí de mão dada com ele, e ele pelado, porque eu não tinha como vestir ele, porque ele tinha, sei lá, rasgado e jogado a roupa fora, alguma coisa assim, e eu não tinha nenhuma inibição de fazer isso. Então era muito mais fácil para mim lidar com as situações embaraçantes, né, constrangedoras, que as pessoas autistas com um perfil de suporte mais que requeria mais apoio, era muito mais fácil para mim fazer isso se eu não tinha vergonha de fazer, entendeu? Não me sentia embaraçado. Porque a maioria das pessoas, quando acontece um negócio desse, elas ficam querendo inibir o garoto, botar ele numa situação mais difícil e terminam retroalimentando a crise, né? E, no entanto, eu tinha algum sucesso por causa dessa minha falta de vergonha, né? E, enfim, quando eu comecei a fazer podcast em 2009, né? Então eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, gosto de atenção. Eu não gosto de atenção gratuita, na verdade. Eu gosto de trabalhar para ter atenção. Então, eu não saio botando assim, pendurando uma melancia no pescoço. Né? Quando, por exemplo, eu gravo vídeos de vez em quando eu tenho um tema legal que eu fico pensando a respeito, e aí eu solto e tal. Não gosto de aparecer a qualquer custo. Mas não vou negar que gosto de aparecer, gosto de like, gosto, porque no fim das contas é o único benefício dessa parada toda até o momento. Né? E além de ampliar minha clientela, que não vou negar que é uma coisa de fato que acontece e que acontece da maneira mais honesta possível, né? Porque a gente está aqui se divulgando também. Essa é uma plataforma de divulgação. Né? Ninguém, como a Karine gosta de dizer, ninguém faz nada de graça. Né? Nós estamos aqui provendo conteúdo, nos expondo, mas também a gente está levando. Olha, eu presto esse serviço, a Karine trabalha com artesanato, ela vai trabalhar daqui a cada vez mais com como é que se diz? Como é que chama? Consultoria, né? Porque ela sabe muita coisa de autismo, algumas coisas que ela enveredou, eu nunca nem estudei, e ela sabe muito melhor do que eu, né? E ela não é psicóloga, mas ela tem assim toda uma formação autodidática, como eu tenho em várias outras áreas, mesmo sem ter formalmente, né, estudado isso, é uma característica nossa, né? A gente tem hiperfoco, e aí se aprofunda nas coisas. Então, assim, é óbvio, nós estamos aqui, a gente gosta de aparecer um pouco, pelo menos eu, né? Eu estou falando por mim, não posso falar pelos outros, eu gosto de aparecer. O fato é que a gente não aparece sempre no melhor ângulo quando a gente faz um trabalho como esse. A gente vai falar de problema executivo e a gente põe os pés pelas mãos sem querer, não é porque a gente estava ali fazendo um drama para poder vender o podcast. A gente se lascou mesmo, ficou estressado. Né? Desde esse dia, nunca mais eu convidei ninguém para fazer podcast aqui em casa. Né? A gente sofre para fazer esse negócio, a gente sangra. Na nossa conversa lá presencial, eu tenho um ditado que a gente sempre fala para quem vai lá e é psicólogo e chega lá para fazer um trabalho de faculdade, uma coisa assim, a gente diz: ou sangra ou vaza, né? Porque sangrar significa ou você se expõe também, para a gente não ficar se sentindo animais no zoológico, ou então você não pode ficar assistindo às reuniões do grupo, né? Porque você paga a autoexposição que você obtém com a sua autoexposição. Então, quase sempre, essa conversa que parece ser meio brutal, com 2, 3 reuniões que as pessoas vão, elas estão dizendo: cara, eu acho que eu tenho déficit de atenção, cara, eu acho que eu tenho autismo, entendeu? Várias pessoas terminaram se diagnosticando, exceto os que não são, né? Vários terminaram se autodiagnosticando, porque eu digo essa frase: você ficaria no armário se você pudesse ficar atrás de um papel anotando para você levar para o trabalho de faculdade. Mas quando eu digo você tem que tirar o papel da frente e aparecer dentro da reunião presencial, aí a pessoa aparece, né? E aí ela se vê também. Aparecendo, ela se vê. E eu acho que é um pouco isso do que a gente faz. E é o que faz a gente se sentir bem depois de um episódio como o de depressão. A gente se expôs pra caramba, né? A Larissa colocou isso. E a gente fica se perguntando como é que a gente fala sobre as coisas mais sombrias e sai leve, né? Esse é o princípio da psicoterapia de forma geral. A gente se expondo, a gente se enxerga. E a gente se enxergando, a gente tem uma expectativa muito mais segura sobre quem a gente é e o que a gente sente. É muito menos surpreendente. E no fim das contas, eu acho que é muito mais bacana você viver um inferno que você conhece do que adentrar um paraíso desconhecido que você não tem mapa para ele, né? Pelo menos para quem gosta de antecipação
é muito melhor o inferno conhecido do que o paraíso sem mapa. Mas é isso, minha contribuição é essa. Descobriu a zona de conforto. Descobriu o que o pessoal chama de zona de conforto. Tem um episódio sobre isso, né? Tem um episódio sobre isso. Onde fica? Pode ficar isso. Eu realmente queria chegar lá. Véi, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso. A gente vai ter um episódio que a gente vai falar. Os lugares mais ocultos do meu cérebro. No dia que eu chegar nessa tal de zona de conforto, não vai ter ninguém que me tire de lá. Tá bom? Muito menos no dia que eu me sentir, no dia que eu me sentir confortável em algum momento da minha vida, eu tô fazendo uma disciplina de patologia, de patologia. E aí tem aquela definição da ONU de saúde, diz que saúde é um pleno estado de bem-estar. Como é um pleno estado de bem-estar? O que é isso? Então, assim, ninguém tem saúde. Isso é uma quimera, cara. Isso é uma quimera. Sinceramente, pleno estado de bem-estar, eu vou dizer. Aí tem uma outra definição. É um objetivo a ser buscado, mas onde você nunca chega. Utopia, aí tem uma outra definição que fala: saúde é um total estado de adaptação. Eu disse, como assim? Quer dizer que ninguém tem saúde, porque ninguém está completamente adaptado. Psíquica, física e emocionalmente. Tá todo mundo ferrado. Acho que eu nunca consegui nenhum dos 3, na verdade. Enfim. E aí, sobre exposição, vamos lá. Foco, Ana Karine. Eu não gosto, tá? Mas eu trabalho com isso. Se eu não mostro o que eu faço, eu não vendo. Alexandre falou em consultoria, gente, eu não faço consultoria. Eu tenho alguns amigos que eu faço de cobaia e eu ofereço suporte, tá bom? Larissa deu uma risada agora, porque Larissa é minha cobaia. Eu ofereço suporte com interações sociais mais complicadas, eu ofereço suporte com situações de trabalho e eu ofereço suporte principalmente com demandas acadêmicas, porque eu ainda estaria trabalho se não tivesse porque eu já abandonei tantos cursos, eu não vou dizer que eu criei um método, porque não é um método, mas eu fui adaptando estratégias com base em tentativa e erro, mais tentativa e erro do que sucesso. Então, com o que eu estudo, com o que eu vou fazer, eu estou dando risada aqui, tá? Porque o Zé Leandro, ele me respondeu aqui sobre... O Zé Leandro é neuropediatra, é um dos convidados que a gente vai ter nessa temporada. A gente vai falar sobre alguns assuntos mais técnicos. E eu mandei para ele um calendário de antecipação de quando ele pode participar dos 3 episódios que eu convidei para fazer com a gente. E ele me respondeu que não é organizado a esse ponto e que não consegue prever a participação dele com tanta antecedência. Veja que nós temos mais um no vagão da neurodiversidade. Mais um que sangrou. O TDAH. Mais um no TDAH. Leandro, desculpa a exposição. Sem querer, né? Desculpa o exposed, desculpa, mas é porque foi muito engraçado, não tinha como evitar. Porque ele não sabe o quanto eu sangrei para montar esse cronograma, então ele realmente acreditou que eu sou essa pessoa organizada. Mas assim, eu não curto a exposição, tá? Mas se eu não me mostro, se eu não mostro o que eu sei, eu não vendo. E eu gosto de vender, eu gosto das coisas que o dinheiro das coisas que eu vendo me propicia comprar. Gosto, tá bom? Eu não gosto de dinheiro, eu gosto das coisas que o dinheiro me permite comprar. Outra coisa é que quando eu comecei a falar, e eu tenho até uma amiga que brinca dizendo que eu me saboto para aparecer pouco, não é? Eu controlo meu crescimento nas redes sociais, porque se tiver muita gente chegando até mim, eu sei que eu vou travar e eu não vou conseguir mais aparecer. E ela disse que, acho que eu fui uma das primeiras pessoas adultas autistas que chegou falando sobre autismo em adultos e sobre como era o meu autismo. E ela brinca sobre isso muito, mas ela também briga comigo sobre essa questão de eu me sabotar, porque eu não lido bem. Tanto que eu não me assisto, tá bom? Muita gente mandou mensagem para mim sobre o vídeo que eu postei ontem, né? Inclusive, eu até fiz um comentário que falou, nossa, você está muito expressiva. E eu até fiz um comentário. Segura esse masking, Brasil, porque eu ensaiei demais para fazer aquele vídeo na frente do espelho. Eu gravei aquilo umas 20 vezes, até ficar satisfeita. Eu roteirizei, eu escrevi todas as falas. Ficou muito bom, cara. Ficou bom demais mesmo. O puro suco do masking. Eu só então, notei assim, porque eu te conheço. Mas, sinceramente...
Eu tenho muita ansiedade. A minha ansiedade é muito espiricute. Inclusive, eu dissocio muito. E ela é uma pessoa aqui na minha cabeça que é membro do Instituto Voz da Minha Cabeça, cadeira cativa, né? Que é como eu chamo, dos mais barulhentos. Ela me aponta todos os erros. Não tem aquele sorriso de autista de foto, né? Que você vai tirar a foto e você vai fazer assim. Você conseguiu fazer isso em movimento. Ficou ótimo, ficou perfeito. Foi sensacional. Então, eu não lido bem, mas em compensação, toda vez que eu falo sobre isso, alguém diz, cara, você me ajudou. Não para não, porque eu aprendo muito com o que você fala. E aí eu sempre dou a mesma resposta. Quem conversa comigo lá no meu perfil, no direct, diz assim, ó, muito obrigada por me dizer isso, porque todo dia eu penso no mínimo 15 vezes em não fazer mais isso. Mas toda vez que alguém chega para mim e diz, olha, você me ajudou, eu entendi uma coisa que eu não entendi, você fez diferença, isso tudo bem, eu posso ficar aqui mais um dia. A parte trágica, né? Que eu gosto de atenção, mas eu falo muito complicado, aí muito pouca gente presta atenção em mim. E aí tudo bem, eu também não esquento com isso. Eu gosto de atenção, mas não morro por isso, não. Na verdade, a mensagem chegando nas pessoas certas, tanto para manter os nossos negócios fluindo, quanto para ajudar as pessoas diretamente, que é o nosso negócio no fim das contas, né? O meu, pelo menos, né? E no fim das contas, o seu também, porque você espalha beleza pelo mundo, né? A Celiane trabalha com terapia também, acupuntura e tudo mais. Essas coisas a gente não é que a gente está aqui para vender isso, mas é uma consequência natural, chegando nas pessoas certas, que sejam ajudadas por isso, ou que possam nos ajudar de volta sendo nossos clientes, tá ótimo. Para mim, é um negócio que fecha. A conta fecha. É verdade. Depois, né? Daí... Eu vou deixar você você. falar, Eu ia buscar um Tá. café, mas eu tinha que ouvir a Karine, cara. Quando ela começou a falar, eu disse: não, vou buscar o café depois, eu vou agora. Só fazer uma ligeira pausa para uma das coisas que ajuda quando eu estou sendo terrível comigo mesma. Foi até a Ana que fez para mim. Ela é muito fofinha. E foi uma das razões que eu entrei em contato com ela. Acabou sendo uma ótima coisa para minha vida. Virou minha cobaia. Aí eu fico. Aí, às vezes, quando eu lembro, eu consigo fazer. Aí eu tento falar as coisas horríveis que eu tô falando mesmo, olhando para essa carinha aqui. É bem mais difícil, viu? Tipo, e aí tentar lembrar que é com essa que para tentar aprender a ser mais gentil comigo mesmo. E porque antes de eu sempre me senti muito diferente. Eu não achava que isso era ruim no início, até insistirem para mim que era, tipo, por vários tipos de respostas negativas. Até tentarem te enquadrar, né? Pois Você é. deixa eu contar uma coisa, Larissa e eu, a gente tem um acordo para essa graduação que nós estamos fazendo. É de uma lembrar a outra com frequência que feito é melhor que perfeito. Sim, porque quando a gente está desesperada, manda mensagem uma para outra, calma, respira. Lembra que feito é melhor que perfeito. Entrega esse trabalho, pelo menos entrega. Não desiste. Pois é. É porque o perfeccionismo e a ansiedade de você não preferir entregar nada a não entregar uma coisa que esteja perfeita e nunca vai estar perfeita. Pelo menos eu nunca consegui. Eu tô tentando há um tempo de que fazer uma coisa. Aí atrapalha muito você entregar alguma coisa. E no final, qualquer coisa que você faça, que você entregue, que você consiga, tipo, ela vale mais do que a coisa perfeita na sua cabeça que você não consegue tirar de lá nunca. Então, o que é interessante, Larissa, é que o que não é perfeito para nós, o que é imperfeito para nós, pode estar num patamar muito mais próximo da perfeição para o outro que está vendo, incluindo o professor que está corrigindo o trabalho. Por quê? Porque a gente tem altos padrões, a gente estabelece padrões muito altos para nós. Né? Quando a gente alcança, a gente fica feliz, mas isso é raro de acontecer, né? Muito. E demora muito, exige uma dedicação e uma energia que muitas das vezes a gente não tem. Para chegar no nível de perfeição que a gente quer, a gente precisaria ter uma disponibilidade energética de funções executivas, de um monte de coisa, que a gente não tem, porque a gente está gastando essa energia sobrevivendo no mundo. Isso. Talvez um tema interessante, desculpe, para a nossa lista de temas futuros, que a parte de porque autismo é considerado uma deficiência e que eu tenho dificuldade de aceitar, mas eu deveria conseguir fazer isso. Tipo, ontem, na quinta-feira, eu terminei um dia
um dia da semana, eu terminei o dia tão exausta, minha mãe estava exausta também, mas ela fez muito mais coisas que eu. Aí eu ficava me sentindo como se eu não tivesse direito de estar cansada do mesmo nível, porque se compara com o que outras pessoas conseguem fazer. E a ideia de que só existir, só tentar não entrar em crise todo dia por sobrecarga sensorial já vai 80% da minha energia. Aí o que explica por que eu sempre estou cansada e você, por muito parte da minha vida, eu não achava que tinha direito de estar cansada. O que piora, não faz você nem um pouco mais produtiva, só faz você se sentir pior consigo mesma. E você tem que aceitar alguns limites dessas coisas. E é difícil, porque, especialmente quando você é cobrado produtividade pela a sociedade que a gente vive, que o seu valor é relacionado com a sua produtividade. Então, se você não faz as coisas, você se sente inútil. Pois é, tem isso. Eu queria só antecipar para o pessoal alguns dos temas que a gente vai falar na segunda temporada. Nem todos eles estão com título ainda, tá? Mas eu queria antecipar alguns temas, né? E alguns convidados. Eu já antecipei para vocês sobre o Dr. José Leandro, né? Você estava aí, Alexandre, quando eu contei que eu comecei convidando Zé Leandro para um episódio. Ó, intimidade, Zé Leandro. Mas eu queria dizer que no Ceará, chamar alguém de José é pedante. É Zé. É verdade. José é uma coisa assim que até soa antiquado, né? É que nem voz me ser falar José. É José e Antônio. Eu tenho um cunhado que chama Antônio. Eu não consigo. É Toinho. Toinho, vem cá. Enfim. Toinho. Aí, a gente vai ter também, caso vocês não conheçam, Larissa, eu vou te expor. Larissa está dizendo que vai melhorar o controle inibitório. Larissa, o nome desse podcast é Vixe Autistei. Meu bem, aqui você pode autistar em paz, quando você quiser. Inclusive, eu digo isso para os nossos convidados. O controle inibitório da Larissa tem que melhorar, assim, se a gente, como é que se diz? Desgastar ele um pouquinho, né? Deixar ele menor, né? Não, Larissa, fica tranquila, tá? Isso aqui é uma zona segura, um espaço de segurança para todo mundo autistar em paz. Tem que ter menos controle inibitório, não mais. Eu gostaria também de algum dia conseguir parar com... parece uma compulsão sobre me desculpar sobre tudo que eu faço ou não faço, ou penso, ou às vezes eu acho que... Pois é, trabalhando nisso. Mas vamos ver se eu consigo nessa temporada passar um episódio sem me desculpar por nada. Vai ser um dos objetivos. Enfim, continue. Tá, nos nossos convidados. Eu tô empolgada com os convidados, porque eu fiz um trabalho incrível, tá? Sem modéstia nenhuma nesse processo. A gente vai ter um episódio com a Paloma Marconi, do Neurodiversidade em Família, lá do Instagram, tá? A Paloma faz os memes autistas mais sarcásticos, debochados e divertidos que eu conheço. É uma pessoa incrível. Paloma é uma pessoa neurodivergente também. A gente vai ter desculpa, Márcia, a Márcia Girafa, tá? Márcia Grafaria, mas não tem jeito, para mim é Márcia Girafa. Se algum de vocês conhece a Márcia do perfil dela do Instagram, é Márcia Grafaria. Eu sempre leio Girafaria. A gente fica zoando. Eu chamo a Márcia de Márcia Girafa, me recuso, e ela me chama de Ana Karenina, porque ela diz que é muito mais bonito, porque é russo. Então, a gente vai ter a Márcia e a Paloma, a gente vai falar sobre maternidade de mulheres autistas e a tal da rede de suporte, tá bom? A gente vai ter um episódio muito bacana com a Poliana Martins, a Vanessa Ziotti e a Andrea Werner. A gente vai falar sobre saindo do armário, não é? Temos a expectativa de que a Alexandre nos honre também neste episódio. E a gente está aguardando... Não prometo nada. A gente está aguardando também duas outras pessoas que foram convidadas terem funções executivas para responder sobre o convite, então eu não posso divulgar o nome agora. Mariana está querendo participar. Agora, sobre os temas. Nós temos também alguém trabalhando nos panos para trazer uma pessoa que a gente não pode anunciar também, né? E que se a gente trouxer... Aí vai São ser dois legal convidados anunciar. que a gente ainda não pode anunciar, enfim. É bom te dizer isso, porque mesmo que não tenha ninguém, as pessoas ficam, poxa... Mas a gente tem. Vamos ver, né? Agora eu queria falar sobre alguns dos temas que a gente vai abordar.
A gente vai ter episódios mais técnicos, como eu já falei para vocês, para tirar dúvidas e para explicar sobre algumas comorbidades, algumas condições associadas ao autismo. A gente vai falar sobre esquizofrenia, epilepsia, cannabis, tá? Tudo isso relacionado ao autismo. A gente quer falar da tal da zona de conforto, porque eu já disse que no dia que eu chegar lá, não vai ter ninguém que me tire. Vamos falar sobre mercado de trabalho, sobre como é ser autista e precisar trabalhar e não conseguir trabalho ou conseguir trabalho, porque de ambas as formas é complicado. A gente vai falar sobre crises e depois das crises. Vamos voltar a falar sobre altas habilidades e superdotação, tá? Sobre autismo e empatia, como é que quais são as diferenças entre você ter uma empatia já pré-instalada de fábrica e você construir cognitivamente a habilidade da empatia, que é o que muitas vezes os profissionais precisam fazer com algumas crianças autistas, não porque elas não tenham empatia, mas porque elas não conseguem flexibilizar, na maioria das vezes, elas não conseguem olhar para o outro. A gente vai falar sobre autoconfiança, sobre bullying, sobre ressaca social, e teremos também a pretensão de falar sobre alfabetização, invisibilidade e os índices de analfabetismo com pessoas com deficiência. O Sávio vai aparecer em algum momento para dar dicas culturais. Puxa aí a vinheta da dica cultural do Sávio. Dicas culturais do Sávio. Muito bem, Sávio, apareça para dar dicas culturais. Já falei para vocês os nossos convidados, já falei para vocês os nossos temas. Pessoal do chat, vocês querem conversar um pouquinho? Vou dar uma lida no que já tem aqui, se vocês quiserem escrever um pouco mais, porque a gente já está caminhando para o final, tá? O Marco Aurélio mandou um emoticon que eu não sei ler, desculpa, Marco Aurélio, eu não entendo expressões faciais, eu não entendo o que os emoticons estão dizendo. Eu tenho uma tabela aqui... Para mim, esse emoticon parece que ele pisou numa taxinha. Ele tá... E o seu emoticon não está na minha tabela, perdão. A Lidiane Dutra diz oiê. Lidiane, acho que ele estava respondendo, eu acho que o Marco estava respondendo ao comentário que eu fiz antes, falando que eu tenho episódios de desinibição, que agora eu estou pensando se é pura dissociação ou não. Mas que, na maioria das vezes, essa minha aparente desenvoltura social é puro masking. Aí eu acho que isso ele está rindo, tipo assim, na minha cara, quando eu falei isso. O Marco também tinha dito que isso é muito real, Alexandre, e eu não sei mais o que foi que eu disse que era muito real. Boa parte do que eu digo não é real, então eu não sei exatamente. E aí o Alexandre me mostrou que eu me perdi no chat. O Vicente está dizendo aqui que quem está assistindo a live ou quem está assistindo o podcast depois e não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva no canal e curta os nossos vídeos para o YouTube ver que o nosso conteúdo é relevante. Olha, eu me sentindo youtuber. Liga aí o sininho. Provavelmente isso ser muito real é a questão de gênero. O benefício que você teve. É verdade. Sim, é verdade. E o Marco Aurélio é muito ligado nesse tema do gênero. Ele sempre traz essa discussão para a nossa reunião presencial. Sim. Vamos lá. A Arediane está dizendo, vixe, eu sou muito vista como pedante porque articulo todas as letras das palavras. Eu estudei pessoas para saber com quem eu devo, por exemplo, não ter um plural perfeito, com quem eu devo não ter uma concordância verbal perfeita, e com quem eu posso falar tal e qual eu penso, e com quem eu preciso passar minha fala por um filtro para parecer, eu ia dizer mais coloquial, mas aqui o pessoal do Instituto Voz da Minha Cabeça me disse que o termo adequado é mais humana. Eu fiz isso também. Agora, você foi promovida às pessoas que eu enxergo com orelhas pontudas. A Arediane está dizendo, a Celi diz que a Arediane está ajudando muito no processo de feito é melhor que perfeito com TCC. A Lidiane escreveu alguma coisa, mas ela apagou. Jesus viu que você escreveu, tá, Lidiane? Eu não vi não, mas Jesus viu e eu queria ter visto. O Marco Aurélio está dizendo... Não, a Celi. Marco Aurélio deu suporte para vencer a disfunção executiva inicial. Obrigada, Marco Aurélio. Lidiane Dutra. Empolgada com esses novos episódios, os palestrantes e os temas. Explorarei todas essas pessoas. Não tenha dúvidas disso. Tenho planos. A Lidiane está dizendo que também articula bem as palavras, e sendo de São Luís, isso é mais forte ainda. Ela está perguntando onde é que o português mais bem falado do Brasil é lá no Maranhão.
Eles falam muito bem o português, assim, de forma bem correta, o português assim, mais castiço do Brasil, lá no Maranhão. É verdade. Todas as outras regiões, elas dão jeitinhos, né? Embora eu goste muito da conjugação, principalmente de segunda e quarta pessoas do Sul. Gosto de quem fala, pensaste. Uhum. É, mas Porque o não, a minha pernambucano filha também me faz isso. corrige. O pernambucano Não, mas faz é isso, pensasse. ela engolindo Acho o T, lindo. ele engole Já o T. fizesse? Já Fizesse, pensasse? Viesse? É lindo. é que nem Minha entrando filha no me elevador corrige. e diz Tá? assim, desce, né? Aí o cara dentro do elevador, se der e cinto, não tem nada a ver com isso, vice? Pois é. Às vezes eu falo, Mariana, tu já fez isso? Ela, mãe, tu já fizeste. Eu disse, minha filha, pelo amor de Deus, faça isso não. Faça isso não, você é jovem. Você é jovem. Preciso colocar isso no seu treino de habilidade social. As pessoas não A gostam quando Célia, você faz isso, Mari. Eu tenho uma experiência. eu tenho traumas extremos sobre isso. A Célia Tavares está dizendo que está muito feliz com a nossa volta. Eu não tenho mais pauta, gente. Eu queria dizer que sintam-se à vontade para autistar. E tenho sim, tenho uma pauta. Eu queria dizer que a moça do Instagram, tá? A moça do Instagram atrapalhada, ela vai ter uma amiga para ajudar, a Samantha Lafuente, né? Que é ilustradora, uma pessoa muito fofa, com quem eu converso há bastante tempo. Ela se ofereceu para me ajudar com o Instagram do podcast. Então, vai ser um pouco mais movimentado. Tá? E aí vocês que entrarem em contato lá, ou vão falar comigo, ou vão falar com a Samantha. Por quê? Porque não basta a pessoa querer controlar o próprio Instagram, o Instagram da Casa da Esperança, ela também quer controlar o Instagram do podcast. Caso vocês não tenham percebido. Agora sim eu acabei minha pauta. Legal sou eu que não controlo nenhum Instagram, apesar de ter. Aí tô botando foto de gato, de cachorro no meio de uns vídeos falando sobre vários temas. Mas eu já desisti de ter mais de uma conta pessoal, assim, uma profissional e uma pessoal, porque eu não consigo manter nenhuma direito, cara. Imagina que dirá duas, né? A Lidiane está dizendo aqui que no Maranhão fala a segunda pessoa, sim. É porque eu nunca tive muito contato com o pessoal do Maranhão, Lidiane, desculpa. Fala. Tá? E assim... eu morei em Teresina, mas na época foi muito traumático para mim estar em Teresina, em pleno BR-Obró e recém-casada, então eu não interagi muito. Teresina e Paraíba é cheio de crânio, é cheio de gente com doutorado, assim, que como tem aquele sotaque pesado nordestino, aí você fica pensando, esse é um cabo da peste com um pós-doctor, lá em Londres. É muito invocado, como é o pessoal. E o pessoal estuda mesmo, os cabeção lá da Paraíba e de Teresina que eu conheço, né? Mas, enfim... Viés etnográfico do sotaque, né? Viés etnográfico, né? Já teve até um camarada, que eu não vou nem falar o nome aqui para não polemizar, mas é um indivíduo que mora em Veneza e era metido a jornalista, e que disse que acho que foi quando Dilma ganhou uma das eleições passadas, chegou e disse que o nosso sotaque, até o nosso sotaque era atrasado. Sotaque do Nordeste, até o sotaque deles é atrasado. Mas sabe eles que o Brasil começou na Bahia, né? Foi a primeira sede do Império, quando você vai lá para o Sudeste, você tem um Brasil meio adolescente, assim, inconsequente, que vota quem não deve. Você vê que para o Nordeste você tem uma pegada mais antiga, o Brasil mais amadurecido, né? Vamos dizer assim. Mais experiente, que já tentou fazer revoluções antes, né? Tá vendo, Larissa? Ninguém tem controle inibitório aqui. Não Esses dias, inclusive a Paloma estava muito preocupada, porque o controle inibitório da Paloma é baixo. Ela disse, não, como é que eu vou para um podcast? De perder um bocado de cliente sudestino. Meu amor, venha, você vai se sentir em casa. Eu tive uma conversa bem acalorada com um amigo do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, sobre carne de sol e charque. Eles realmente acreditam que o charque é uma invenção do Sul. Mas como? Aí lá fui eu puxar a história do Ceará e falar sobre Aracati. Disse, meu amor, você já ouviu falar em Aracati? Não, querido, você já ouviu falar em Caicó? Mas o São Paulo, aquele pessoal de São Paulo para lá, está para o Brasil como os Estados Unidos estão para o mundo em conhecimento de geografia. Isso é verdade. É verdade. Entendeu? Eles não têm da Bahia noção. para cima. Da Bahia para cima é tudo Paraíba, para eles. Então, e eles não têm noção de história nem de geografia. Eles contaram a história paralela lá.
onde eles são os heróis e tá tudo certo. Desculpa aí os paulistas que escutam a gente, mas assim, o paulista médio Eu é quase- mais Homer eu quase Simpson entrei no do meu que o... Estamos falando da média, Será? estamos falando da média, tá? Não é... Mas Cadê a se for vinheta pra nós? brasileiro médio, Cadê a vinheta da Itauana? Já Da Itauana. tem que ter. Já assustei. Mas uma Botei coisa logo que... 2 vezes, porque essa foi... Uma coisa que a Ana falou que eu pensei também é porque é irritante você ter um cérebro que não consegue, você tá tipo, fazendo malabarismo para tentar não deixar cair as coisas que você já tá carregando. Aí você vê outra coisa ali, que se eu fizer isso também? E aí você tem que, tipo, lembrar como se você estivesse falando com uma criança. Tipo, não, a gente não tem tempo para fazer isso agora. A gente precisa terminar as coisas que a gente já tá fazendo. E aí o pior é quando o seu cérebro resolve, não, eu vou hiperfocar nessa coisa que eu não tenho tempo de fazer agora, enquanto eu estou me afogando nas outras coisas que eu tenho que fazer. Aí inclusive, eu vou mostrar aqui, eu vou abrir o presente da Larissa, sou dessa. Eu comprei, deixa eu ver se eu mostro, vai estar espelhado, claro. Eu comprei esses pins para dar de presente à Larissa. E aí o Alexandre perguntou, foi você que fez? Eu disse, não, mas agora eu tô com vontade de fazer. A gente sempre quer fazer Faz mais em português coisa. também, né? Porque tem gente que não sabe inglês. Porque para a Larissa eu achei que inglês seria icônico. Sim, você tá Para certa. ela é bastante eficaz. Sim, você tá certa. Para ela, inglês é eficaz. Mas eu conheço alguém que não faz tá espelhado. Vou passar o contato depois. Não tava? Não, não tá espelhado. Eu tô vendo aqui no YouTube, não tá espelhado. Para quem tá assistindo, não é espelhado, não. É só para nós que estamos vendo. Quando a gente bota no bacana. Enfim, Ana Karine encerrou. Queria dizer que eu estou muito feliz da gente ter retornado, mesmo que atrapalhado, como sempre. E eu tenho muitas expectativas de como vai ser essa segunda temporada. E eu queria dizer que a terceira está sendo escrita já. Então, não me abandone, Alexandre Costa. Não vou abandonar, não. Embora o hiperfoco está mudando, mas as suas pautas elas são fascinantes, elas terminam me agarrando sempre. A todos nós, né? Por isso que a gente está há tanto tempo e a Fátima já está ali, ó, buzinando para acabar. Então, deixa eu dizer minhas últimas palavras, né? Estou muito feliz também com a nossa volta, né? Acho que a gente vai trazer muita gente nova para o podcast. Uma das pessoas que a gente pode entrevistar é aquela que está bem ali na esquina, ó, que é a doutora Fátima, né? Que começou muita coisa do autismo aqui no Brasil e que a gente não considerou ainda nessa temporada, mas ainda dá tempo da gente fazer passar uns corretivos em cima e puxar ela para dentro do debate em algum desses temas. A gente falou que tem algumas pessoas que a gente está tentando e não conseguiu ainda, que quem sabe ela é uma delas, vamos ver. Mas, assim, acho massa esse trabalho que a gente faz toda semana. Estava sentindo saudade. A gente tem que se reajustar, porque, enfim, rotina, né? Aí a gente se atrapalhou um pouco, bateu um pouquinho as cabeças, mas estamos aqui. E é sempre muito divertido conversar com as pessoas na internet. Pessoas que terminam se tornando familiares. Né? Pessoas que moram em outros estados e que acompanham a gente, como a Samantha, né? Como a Arediane, que é daqui, mas que está morando lá, acho que é no Rio, né? Sariane, que ela mora no Rio de Janeiro. Enfim, são pessoas que que se identificam com a gente, com as quais a gente termina se identificando também, porque elas terminam se expondo também nos comentários, né? Essa coisa Teve a Andrea também, lembra uma vez que ela postou um story dizendo que era a primeira vez que ela pegava fila preferencial porque ela estava tentando ser corajosa. A propósito, corajosa que nem a Larissa. Ruborize, Larissa. Exato, foi. Ela disse isso. Ela disse. Ela mostrou os stories e falou que a gente tinha ajudado muito nisso e que ela estava sem coragem, mas estava fazendo. A gente, assim, é Larissa, né? Tá, ok. Já que estão falando de mim, eu vou fazer minhas considerações. Vai lá. Eu considerei seriamente não participar, porque eu não estou muito bem lidando com muita coisa e a minha ansiedade pós-fala, pós-podcast, não era uma coisa que eu estava querendo lidar, mas eu estou feliz que eu tenha participado, porque eu acho que foi uma coisa boa, eu acho que acabou sendo a melhor decisão, e eu pago o preço da ansiedade depois, eu dou um jeito, mas se eu deixar... Eu estou tentando não deixar a ansiedade me paralisar de viver completamente, porque ela já fez isso tempo suficiente, então vamos tentar ainda assim. Não sei o que exatamente eu ia dizer depois, então vamos terminar assim. Diga que está muito feliz porque voltamos, Larissa. Vez por outra, está feliz.
Eu estou muito feliz porque nós voltamos. E eu estou mesmo, Apesar da ansiedade. apesar da ansiedade. Obrigada, Ana. Diga que não vai ficar chateado comigo porque eu fiz você ruborizar, Larissa. Eu não vou ficar chateada com você. Por causa... Pronto. Foi Ecolalicamente. dele. Considerações finais? Não pensei em nada para dizer nas considerações finais. Usa o top da Tereza. Assim, me pegaram de surpresa. Deixa eu tomar aqui o chá para engolir essa. Ai. Vamos lá. Foi bom estar com vocês aqui, mas eu estava, na verdade, acompanhando aqui a Arediane no podcast, falou que alguém do Paraná disse que o pai dele e os avós disseram que a vida toda que o Brasil era o Paraná. Que ele só descobriu que isso era falácia já adulto. Né? Alguém pedindo para colocar a Fátima. Se dependesse do Paraná, se dependesse Não. Tá bom. Já Aqui é implicou com o relato. povo do Sudeste. Não. Olha o controle individual auxiliar. E aí o pessoal insistindo, pedindo, por favor, Fátima, doutora Fátima, tem que participar desse podcast. Tem meu voto. E é isso, eu estava ansiosa para voltar, não me preparei. Né? Admiro a Ana Karine. Quando eu crescer, eu vou ser uma pessoa que se prepara para as coisas, ou não, não sei. Mas eu admiro a Ana Karine. E bom estar de volta e estar com vocês, é isso. Não tenho muita coisa para dizer. Não agora. Enfim, acabamos. Vamos ter música. Acabamos, Vai ter mais alguma dica cultural? É para agradar o A sábio? dica cultural é Alguém que tem uma se dica dependesse do Paraná, o Plínio Salgado teria sido presidente da Alexandre, sério. Eu tinha que dizer essa. Ai, socorro. E chequem os brinquedos educativos no Instagram da Ana Karine. Tem um com números que eu estou particularmente apaixonada por ele. Eu até pensei na dica do Caleb Guerra para lidar com. Que ele descobriu dos textos chineses antigos, mas eu não vou entregar spoiler. E era isso. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau. Pronto.